Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como Nhoiorquina, moro em Nova York há 19 anos e faço walking tours e roteiros personalizados. E tô aproveitando aqui a quarentena para contar um pouquinho sobre mim. Quem ainda não assistiu os últimos episódios, volta aqui no canal, tem bastante coisa. O episódio de hoje eu não vou falar muito sobre o meu relacionamento, mas sim uma pergunta que é muito frequente nas minhas redes sociais. Como é que eu aprendi a falar inglês? Então, basicamente, o episódio de hoje eu chamo The Book is on the Table. How did I learn English? Como eu aprendi inglês? Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade para inglês. Eu fui uma aluna durante o meu ensino médio, da 5ª até a 8ª série. Eu pegava recuperação, eu ia mal na escola mesmo. Eu era uma aluna bem fraquinha, exceto o inglês. Eu aprendi inglês na 4ª série com uma professora particular. Inclusive, durante a quarentena, teve um bate-papo no Zoom e ela tava lá e ela perguntou se eu lembrava dela. E eu não lembrava dela. Então, gente, isso aqui faz... Eu tenho 44 anos, então faz bastante tempo. Bom, eu sou ruim de contas, então faz mais de 30, né? Mais, sei lá, 35 anos. Sei lá quanto tempo atrás faz que essa pessoa me deu aula. Mas eu lembro que eu gostava muito das minhas aulas particulares de inglês, porque era muito lúdico. Então, ela desde o começo me deu muito incentivo para curtir o inglês. E isso é uma coisa também muito interessante sobre professores, né? A gente tem que ter o professor certo. Se a gente tem um professor certo, qualquer matéria que seja, a gente ganha esse amor pela matéria, né? Então, o professor, ele tem um poder de influência muito forte e ela teve um poder de influência muito forte, então, pra mim. Também meu pai sempre foi assim, sempre foi um amante dos Estados Unidos. A gente sempre vinha para os Estados Unidos durante as férias. Então, sempre foi muito incentivado o inglês na minha casa. E também é uma língua que a gente encontra por todos os lados, na música, no cinema, na TV. Então, a gente tem aquela motivação em aprender o inglês, porque a gente quer entender o que as pessoas estão falando, né? Então, o inglês é uma língua muito importante pra gente dominar. Eu comecei aprendendo com essa aula particular, mas como eu gostava muito do inglês e eu tinha muito esse interesse pela cultura americana, desde pequena, eu usei alguns artifícios para lapidar o meu inglês e para avançar no meu inglês. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi através de álbum de figurinhas. Tinha um personagem que eu gostava muito, que era o Archie. Acho que fala assim, Archie and Friends. Verônica, Archie. Ele era bem assim, teenager. E eu gostava muito de ler esses gibis. Eu comprava muito esses gibis do Archie. Eles eram um pouquinho difíceis de encontrar, mas eu comprava todo lugar que eu encontrava. Então eu tinha uma coleção imensa do Archie. Infelizmente eu não tenho mais essa coleção. Eu deveria ter guardado porque ela tem um lugar especial no meu coração. Depois do Archie, depois dos gibis, eu avancei pra música. Então eu pegava o meu Walkman. Quem não lembra disso? Tinha um Walkman amarelinho. Eu colocava lá minhas fitas, as minhas músicas favoritas, e eu parava frase por frase e eu ia anotando, tentando adivinhar qual que era os lyrics, qual que era a letra da música. Então eu parava a fita e anotava num papel o que eu achava que era. Então primeiro eu fazia tudo isso, escutava aquela música milhões de vezes e aí ia corrigindo. Às vezes tinha umas palavras que eu pulava, que eu não encontrava. Depois eu tentava fazer um sentido, eu tentava traduzir o que eu tinha anotado para ver se a música, as letras faziam sentido. E depois que eu pesquisava a letra da música. Algumas músicas eu não tinha acesso à letra, então eu tomava como certo aquilo que eu achava que eu estava escrevendo num papel. Mas era isso, eu tentava realmente adivinhar o que a música estava falando, e com dicionário eu ia testando meus conhecimentos de inglês. E nisso também eu adquiri muito vocabulário em inglês.
Quando eu avancei um pouquinho mais, eu parti para a tecla SAP. Aquela tecla que a gente aperta na televisão quando a gente quer ouvir um filme ou um seriado na língua original. E o meu seriado favorito era o Wonder Years. Quem lembra? Eu era apaixonada pelo Wonder Years e esse seriado eu assistia na tecla SAP. Até hoje eu deixo o subtítulo, o closed caption, na televisão. Eu não preciso ver televisão com closed caption, mas o costume que eu acabei tendo de colocar a legenda e ficar lendo a legenda em inglês, não em português, na legenda em inglês, para conferir o que estava sendo falado e escrito e também, dessa maneira, desenvolver o meu vocabulário. Eu descobri que eu era fluente de inglês quando eu comecei a sonhar em inglês. Nesse dia que eu comecei a perceber que meus sonhos eram em inglês, eu falei, ok, eu sou fluente em inglês. Quando eu conheci o David, o meu inglês era fluente. E fluente, eu digo, ele não é um inglês perfeito, mas é um inglês que eu consigo manter uma conversa. Eu consigo entender a maior parte dessa conversa. Então, para mim, isso é uma fluência em inglês. E eu tinha essa fluência em inglês, mas mesmo assim existiam algumas palavras que eu não dominava, então ele tinha que repetir, às vezes falar um pouquinho mais devagar. Quando a gente mandava e-mail, tinha uma palavra que ele sempre usava para me descrever, que era geek. Geek é nerd, né? Geek. Só que quando eu lia, eu não tinha ideia de como a gente falava aquela palavra, era uma palavra nova para mim. Então, por muito tempo eu lia aquela palavra e eu lia como geek. E eu lembro que uma vez eu vim pra Nova York, eu falei, you are such a geek. Eu David, o que é geek? Eu falei, geek? Ele, não tenho a mínima ideia do que você tá falando. E aí quando eu escrevi num pedaço de papel que era geek, até hoje ele ri da minha cara. Geek. Ele ainda lembra dessa história ainda hoje. Quando foi que o meu inglês então ficou, diria que quase perfeito? Ele não é perfeito, eu ainda tenho sotaque, eu gosto de ter sotaque, eu acho que é um charme ter um sotaquezinho. Mas quando que eu percebi que o meu inglês precisava ter lapidado e eu dei uma boa avançada no meu inglês, foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Então eu comecei a dar aula de inglês no CNA, tinha um CNA perto da minha casa e foi um dos trabalhos que eu escolhi ter porque eu queria ter férias escolares e poder viajar bastante, então isso eu vou depois voltar nesse assunto em relação ao CNA, mas eu tinha um CNA perto da minha casa, então eu comecei a dar aulas de inglês e através das aulas de inglês eu tinha que estudar bastante a gramática e nisso eu comecei a perceber que eu fazia muitos erros gramaticais, então eu realmente aprimorei o meu inglês sendo professora de inglês. Eu dei aula durante uns bons anos, acho que foi uns 4 anos que eu dei aula. Inclusive, antes de vir pra cá definitivamente, eu entrei num dilema, porque eu comecei a avançar na carreira de professora de inglês. Eu adorava dar aula, foi algo que me ajudou muito também agora com os tours. Então, muito do que eu aprendi em lecionando inglês e estar numa sala de aula e aprender a atenção dos meus alunos é algo que eu uso muito, são técnicas que eu uso muito no meu tour, então foi muito bacana isso. E quando eu comecei também a avançar na minha carreira de professora de inglês, eu entrei num dilema, porque quando eu fui chamada para a faculdade aqui em Nova York, que foi o ano que eu vim para Nova York definitivamente, na mesma semana eu recebi uma proposta de dar aula na escola Lumini, que é uma das escolas mais maravilhosas de inglês de São Paulo. Era um dos meus sonhos dar aula no Lumini e foi uma decisão um pouquinho difícil ter que escolher entre dar aula e vir pra cá. Eu acho que Deus coloca esses pequenos testes na gente, quando a gente quer muito alguma coisa e Ele dá essas decisões difíceis pra gente fazer. Não foi fácil, mas eu acabei decidindo, eu acho que pela coisa certa. Mas isso vão ser cenas do próximo capítulo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de como eu aprendi a falar inglês. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Sigam no Instagram,
Vejam os vídeos anteriores, curtam aí essa minha historinha, se vocês gostaram. Escreve aí nos comentários, eu gosto de bater papo com vocês. E até o próximo. Tchau, pessoal!